Eu quero falar com você, produtor rural principalmente, sobre crédito rural. Agora que vem aí mais um ano de desafios, o produtor rural sempre precisa de recursos financeiros para colocar na sua atividade, fomentar o seu negócio, fomentar ali a sua produção, não é mesmo? Seja com investimento, seja com investimentos, né, em máquinas agrícolas, seja investimentos em mais uma lavoura, né, mais uma nova plantação, seja também na pecuária. E vamos lá então falar sobre este tema. O crédito rural ele foi institucionalizado em 1965. O crédito rural ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do setor agrícola brasileiro, fornecendo recursos financeiros que são essenciais para impulsionar as atividades do produtor rural, para facilitar o acesso a essa linha de financiamento. Os bancos, as instituições disponibilizam diferentes tipos de crédito rural, cada um com condições de pagamentos, com juros e carências específicas. Então, é bom que entendamos, né, os diferentes tipos de crédito rural disponíveis, como que eles funcionam. E é crucial para os pequenos, médios produtores que buscam financiamento para investimentos, custeio e comercialização para as suas fazendas, para os seus sítios, para as suas propriedades rurais. Primeiro temos que entender o que é crédito rural. Crédito rural é uma modalidade de financiamento voltada exclusivamente para o produtor rural, né? Voltada exclusivamente para o setor agropecuário, com o objetivo ali de contribuir com a produção rural do país. E esse fomento da produção rural é para nos trazer segurança alimentar. Então, trata-se de um empréstimo concedido pelos bancos, pelas instituições financeiras, sejam essas instituições públicas ou privadas, a produtores rurais, cooperativas e associações de produtores rurais, para financiar as suas atividades e promover o desenvolvimento do setor. Então, os tomadores aí de crédito podem utilizar os recursos concedidos na linha de crédito para diferentes finalidades. E quais são essas linhas de crédito? Para custear, como por exemplo, a matéria-prima para o cultivo, a expansão da produção, investir em novos equipamentos como tratores, né? Implementos agrícolas, ali máquinas colheitadeiras, né? Coletadeiras, né? Que vão ser usadas nas suas lavouras, aqueles irrigadores, aqueles pivôs, né? Que a gente vê aí quando passa nas grandes rodovias e você vê a margem das rodovias, os grandes pivôs, comercialização da produção, a distribuição de produção. Então, as linhas de financiamento de crédito rural, elas possuem condições especiais, com prazos estendidos, carências e juros muito mais baixos que o que são praticados no mercado. Por quê? Porque o crédito rural é um crédito especial. Então, precisa ter esses juros remuneratórios próprios do crédito rural. Juros aí muito mais baixos, condizentes aí com o tipo de investimento deste produtor rural. Logicamente, os bancos eles vão requerer aí garantias para que esse crédito rural seja saldado, não é mesmo? Inclusive, neste mês, a Ábreda traz um curso sobre as garantias, né, do agronegócio com a doutora Melissa, né? Inclusive eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Melissa, que trouxe, né, na Ábreda, a Academia Brasileira do Direito do Agronegócio, neste mês, falando sobre este tema das garantias do agronegócio. Então, como funciona o crédito para o produtor rural? O crédito rural ele faz parte do Plano Safra.
que é anunciado anualmente. Vai ser agora anunciado o novo Plano Safra, né, pelo governo, né, de federal. E desde 1965, as normas do crédito rural são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central, que faz parte do Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por fiscalizar, junto aos bancos, às instituições financeiras, se a liberação do dinheiro e o seu uso estão de acordo com as normas estabelecidas. Então, ele fiscaliza isso. Então, as principais fontes de recursos para o crédito rural são os bancos públicos, como eu posso citar aqui o BNDES, além de agentes privados que atuam nesse mercado, né? Temos também o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Como funciona o crédito para o produtor rural? Primeiro, nós temos que saber quais são os tipos de crédito rural. Há 4 tipos de crédito rural: para custeio, né, para custear aí a sua atividade; para investimento, né, para comercialização e para industrialização. O que é um crédito de custeio? O crédito de custeio é voltado para custear, como o próprio nome diz, custear as atividades rurais. Ele pode ser agrícola e pecuário. O crédito é acessado de maneira individual ou de forma coletiva, ou seja, por meio das cooperativas de produtores. A finalidade, o objetivo pode ser o pagamento de serviços realizados por tratores, compra de adubos e fertilizantes, tratos culturais dos mais diversos aí, e os processos de beneficiamento da produção. E também, não menos importante, logicamente, o armazenamento e a industrialização, que é o pós-colheita. Então, o crédito rural também serve para custear a pós-colheita, o armazenamento de grãos e a sua industrialização, financiar essa industrialização destes grãos que é colhido na propriedade rural, não é mesmo? Temos o crédito investimento. Esse crédito investimento, ele vai financiar os investimentos fixos ali, né, as despesas fixas mensais e ou semifixos em bens e serviços. Esses investimentos são voltados para o crescimento da produção. Aí você investe, né, reformando, aperfeiçoando as benfeitorias e instalações da sua propriedade rural, reformando, vamos supor, o terreiro, né, de secagem, por exemplo, de café, ou comprando ali um secador, ou modernizando ali a máquina de secar café da sua propriedade, a compra de maquinários e equipamentos, obras de irrigação e drenagem da lavoura, construções ali de açudes. Tudo isso também, né, precisa também do licenciamento ambiental, né, para a construção de açudes. Olha, veja como que é muito complexo ao produtor rural. E o produtor rural, se não tiver, né, se adequado à legislação ambiental, ele pode deixar de receber o crédito rural. Veja só como que uma coisa interliga a outra, né? Então, é por isso que é muito bom o produtor rural ficar atento também à legislação ambiental. Mas o assunto não é esse, vamos continuar aqui. O crédito comercialização. Esse crédito comercialização, como o nome diz, auxilia em uma das principais necessidades de quem trabalha no campo, que é a venda dos produtos no mercado. O crédito comercialização, ele compreende a pré-comercialização, o desconto de duplicata rural e de nota promissória rural. Então, uma das vantagens para as cooperativas, por exemplo, é que ele pode ser utilizado para adiantar valores aos cooperados. Então, adianta-se valores para os cooperados e esses valores são referentes aos produtos que são entregues para a venda. Então, este tipo de crédito pode ser utilizado para financiar a estocagem, para financiar a proteção e preços e prêmios de risco, a equalização de preços e a garantia de preços ao produtor. E temos também o crédito industrialização.
que é aquele voltado para a industrialização de produtos agropecuários. Isso desde que ao menos 50% da produção a ser beneficiada seja da própria fazenda. Então essa regra vale tanto para os produtores individuais quanto para as cooperativas. Então assim pode ser financiadas as ações de limpeza, secagem, pasteurização, refrigeração, descascamento e padronização, compras de insumos, despesas com mão de obra, manutenção de equipamentos. Então, tudo isso vai servir. E o que é preciso para você pegar crédito rural? Para acessar o crédito rural, você precisa atender a alguns requisitos. E eles variam conforme a modalidade de crédito que eu disse anteriormente, que você deseja obter. Então, primeiro, vamos lá. Você precisa saber que tipo de produtor rural você é. Você é pessoa física? Você é pessoa jurídica? Há 3 classificações de produtor rural. Elas seguem a receita bruta agropecuária anual. Então, um pequeno produtor é aquele que anualmente ele tem a receita de até 500 mil reais. O médio produtor é aquele que recebe de 500 mil a 2.400.000 reais. E o grande produtor é aquele que tem uma receita anual acima de 2.400.000 reais. Então, deu para definir então aqui pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. Então, após você entender qual é a sua classificação, você vai ter que buscar o banco, seja o banco público ou privado, as linhas de crédito disponíveis conforme a classificação. Então a classificação é realizada pela instituição financeira, pelo banco, durante o preenchimento da ficha cadastral. Você precisa então preencher uma ficha cadastral. Você precisa apresentar ao banco os documentos da pessoa física ou jurídica e, além disso, você vai precisar elaborar o seu projeto de crédito rural. E é bom que você seja auxiliado por um engenheiro agrônomo, por um contador, para que você possa apresentar para o banco esse projeto. Então, esse processo fica mais fácil para quem conta, com um profissional da contabilidade, quem conta aí com um engenheiro agrônomo. Então, esses profissionais, eles precisam estar te assessorando. Então, em poucos minutos é possível você puxar os demonstrativos financeiros das safras passadas e apresentar uma projeção de gastos para os próximos meses. Então, é bom que você analise as safras passadas para que você possa apresentar para o banco o seu projeto. Agora, João Marcos, quais as principais modalidades de crédito rural? Olha, há diversos programas voltados para a aquisição de crédito rural. Eu posso citar aqui o exemplo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tá? Posso citar vários outros aqui, como o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, tá? Posso citar também sobre um programa que inova as tecnologias no agronegócio, que é o Inovagro, tá certo? E tantos outros aí, mas que fique para um próximo vídeo, para que não fique extenso. Esse vídeo já está se estendendo muito, então eu quero terminar por aqui. Só que eu quero concluir dizendo que os tipos de crédito rural são essenciais para o planejamento do que você vai fazer em sua propriedade. E isso também vai colaborar com uma boa gestão. Lembrando que o produtor rural não pode misturar as contas, pessoais com as contas da atividade agrícola. Separe as coisas, o que é profissional da sua atividade agrícola do que é suas contas pessoais, para que você não caia aí no endividamento. Vamos, produtor rural, ser mais organizado? Principalmente você, pequeno produtor rural, trate a sua pequena propriedade como uma empresa séria.
Tá? Busque sempre a ajuda de um especialista para dar as orientações. Assim, você evita que o processo de obtenção do crédito seja demorado. Leve tudo mastigado na instituição financeira. Com certeza será muito rapidamente aprovado o seu crédito rural. E olha, se você tiver dificuldade de pagar no vencimento o crédito, peça a prorrogação. Tá? Tem outros conteúdos aqui falando quais os requisitos para você pedir a prorrogação para o banco. Gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários e continue, lógico, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos. E lembrando você, produtor rural, quanto maior for a segurança do que quer para a sua propriedade, para a sua fazenda, maior a possibilidade de avançar com o pedido do crédito rural. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.